Olá, continuando então o nosso desafio aí das aulas remotas, né? Fica aqui hoje uma mensagem sobre o metabolismo dos carboidratos, né? E carboidrato aqui um grupo, né? Uma classe de macromoléculas extremamente importantes e que de fato é a classe, né? É o conjunto de macromoléculas mais abundante na natureza, que vem desde polímeros de reserva, como o próprio amido, né, o glicogênio, nos vegetais e animais, aí, respectivamente, mas nós temos também os carboidratos presentes numa série de outras possibilidades, né, como, por exemplo, o exoesqueleto de alguns invertebrados. Dado essa disponibilidade na natureza, a gente sabe hoje em dia que, inclusive, né, muito de processamento desses carboidratos, né, por exemplo, em algumas fazendas de camarão, né, a quantidade desse arcabouço acaba sendo residual, acaba sendo lixo. E com isso tem se desenvolvido, por exemplo, algumas metodologias que possam, inclusive, utilizar ou reutilizar esse material na forma, por exemplo, de scaffold, né, na forma de suporte para crescimento ósseo, por exemplo. Aqui é só um exemplo, né, que vem de uma derivação desses materiais, que pode ser inclusive uma forma alternativa de descarte desse até então lixo, né, do processamento desses animais. Os carboidratos, aqui com enfoque um pouco mais em energia, a gente tem que imaginar que eles são dispostos e na verdade, compõem uma classe porcionada importante da nossa alimentação, né? Quando a gente considera uma alimentação balanceada, aí falando em alguns aspectos nutricionais, que talvez nem fosse o nosso foco de hoje, nós temos que uma boa parcela dessa nossa alimentação ele deve vir a partir dos carboidratos. Então, nós precisamos sim de uma porção de carboidratos na nossa dieta. E por que que isso é tão importante, né? Porque nós estabelecemos com o metabolismo dos carboidratos o eixo principal do metabolismo energético. Cabe destacar aqui um ponto extremamente importante. Quando a gente fala em metabolismo, metabolismo é a capacidade que a célula tem de se contextualizar. Então, eu me contextualizo, eu acabo respondendo ao ambiente através de metabolismo. Então, se eu estou respondendo ao ambiente, significa que eu estou fazendo metabolismo, tá certo? Isso, de fato, caracteriza a própria bioquímica. Então, a bioquímica é a capacidade que a célula tem, na verdade, é uma ferramenta que a célula usa para se contextualizar. Então, o metabolismo é a capacidade que a célula tem de se contextualizar, né? Em outras palavras, inclusive, metabolismo pode ser dito como um conjunto de reações químicas intracelulares capazes de exercer papéis de transformação. Então, o metabolismo é uma cascata, é um conjunto em cascata de reações que faz um processo de transformação com a capacidade ou conferindo a capacidade da célula em se contextualizar. Quando eu falo em metabolismo energético, eu apenas estou trazendo uma parte do metabolismo. Então, o metabolismo é algo muito geral. Metabolismo é a capacidade que a célula tem em se contextualizar. Metabolismo energético é, na verdade, uma partezinha, né, do metabolismo geral. Ou seja, o que eu faço com o metabolismo energético, eu acabo processando moléculas que têm valor energético, né? Ou a partir delas a gente consegue, dentro dessa característica, consegue inclusive a obtenção de energia. Então, cabe essa nota extremamente importante nesse primeiro momento, né? Metabolismo energético é a capacidade que a célula tem de se contextualizar, fazendo cascatas de transformação, que ao final a gente consegue obter energia, né? E essa energia a gente já vou lançar para vocês, que vem na forma de ATP, né? Então o ATP é o nosso produto energético desses aspectos do metabolismo energético. E glicose é proveniente, não é? Da desse processo que vem então a partir da nossa alimentação.
Nem sempre nós temos a necessidade imediata dessa energia, né? E para isso a gente tem que criar mecanismos que conferem à célula a capacidade de reserva. E aí outra característica importante, nós não temos nenhuma reserva de ATP. Então eu posso esgotar essas fontes de carboidrato, esgotar essas fontes de glicose e vou produzir um montão de ATP para que eu consiga então fazer uma armazenagem. Errado, a gente não consegue armazenar ATP. ATP ele tem que se manter numa concentração constante na célula, né? E por que o ATP tem que se manter constante na célula? Porque, inclusive, né, o ATP ele é a fonte do grupamento fosforil para a atividade das proteínas quinases, que são aquelas enzimas que fosforilam. E aquelas enzimas que fosforilam para caracterizar, inclusive, o contexto nas células estão inseridas. Então tem que ficar muito claro isso para a gente, tem que ficar muito claro isso para vocês nesse primeiro momento, tá? Hoje a gente vai focar nesse contexto, nessa contextualização do metabolismo energético, a glicólise, né? Então, o que é a glicólise? A glicólise ela vem de uma característica extremamente importante nesse primeiro aspecto do metabolismo dos carboidratos, porque a glicose ela vem exercer um papel, a glicólise, né, vem exercer um papel de quebra. Lise é um sufixo aqui que a gente usa para quebra. Quebra de quem, né? Quebra da glicose, de glico, de açúcar, né? Então eu preciso de uma coordenação de várias reações, né? Que partem desde a exoquinase lá quando a glicose entra na célula pelas proteínas GLUT, né? Glucose transporter, são proteínas que transportam glicose. E a partir daí, então, é feito essa caracterização, essa transformação da glicose em moléculas, ao final dela, chamadas de piruvato. Então, nós tínhamos uma molécula de 6 carbonos e passamos a ter, ao final da glicólise, 2 moléculas de 3 carbonos, que a gente chama, então, de piruvato. O destino do piruvato são vários, né? A gente vai falar isso à medida que a gente vai progredindo com o nosso conteúdo, né? O piruvato, por exemplo, ele pode ficar no citosol, ele pode ser translocado para a matriz mitocondrial. Nós temos também processos contrários à glicólise, né? Por exemplo, na gliconeogênese, que o piruvato vai dar origem à glicose, ou seja, nós temos vários caminhos que o piruvato pode seguir e vai depender muito da demanda energética daquele indivíduo, demanda energética daquele tecido, demanda energética daquela célula, né? Lembrando que a bioquímica são as reações que ocorrem dentro da célula. Então, quando a gente fala em metabolismo dos carboidratos, vale destacar que nós temos aqui várias características extremamente importantes, talvez contextualizando um metabolismo global, né, onde nós temos aqui a questão dos monossacarídeos, né? Nós temos aqui, olha, já uma visão geral extremamente importante, que é o desfecho do metabolismo, né? Então nós temos um desfecho dessas reações de transformação. Nós temos um desfecho onde, inclusive, nós temos uma molécula comum extremamente importante chamada acetil-CoA. Então, a acetil-CoA, que está sendo produzida lá na mitocôndria, é uma molécula, inclusive, que traz uma convergência de setas, né? É uma convergência de setas, é uma convergência de reações, é uma convergência de um produto, né? Então, nós temos, se alguém um dia perguntar, olha, qual é um ponto em comum entre o metabolismo das diferentes macromoléculas? A palavra, num primeiro momento, tem que ser acetil-CoA. E por que acetil-CoA? A acetil-CoA é extremamente importante porque ela transita, né, entre, por exemplo, no metabolismo dos carboidratos, ela transita em processos de lise, processos de quebra, de poli para mono, e transita nessa fase de glicólise para uma fase mitocondrial chamada ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs ele vem atrelando, né? Ele vem somando a essa cascata de transformação. Nós temos isso sendo conectado pela acetil-CoA. Então, a acetil-CoA, que vai ser produzida por um complexo dentro da mitocôndria, chamado complexo multienzimático piruvato desidrogenase, a gente vai ter, então, essa capacidade de fazer essas transformações, né?
Depois esse aqui é um panorama que a gente vai ver, inclusive, nas nossas apresentações de hoje. Depois nós teremos, no ciclo de Krebs, cascatas não, né? Reações de óxido-redução, onde NAD e FAD são extremamente importantes, as coenzimas, né, que têm capacidade de se reduzir e de oxidar e se reoxidar. Isso é extremamente importante, né? Onde a gente acaba tendo um fluxo, né, um fluxo de elétrons que capacita, então, ativações, que capacitam trânsito, que capacitam estado de óxido redução extremamente importantes para que ocorra, ao fim, a própria oxidação fosforilativa, né? A fosforilação oxidativa, que vai ter, então, ao final, a produção de ATP. Né? Então, a gente vai ver alguns pormenores. É claro que a gente está falando aqui de uma característica geral, eu não vou entrar aqui em detalhes maiores, porque a gente está falando de uma bioquímica básica, a gente está falando de uma compreensão de um metabolismo onde nós temos a capacidade de resposta. Pessoal, agora aqui nesse slide fica claro para a gente que as reações elas acontecem ao mesmo tempo. E é por isso que tenhamos a consciência agora no metabolismo dos carboidratos que fazer então, desenvolver o metabolismo do carboidrato é extremamente importante porque eu acabo estabelecendo um eixo principal do metabolismo energético para que tenhamos, inclusive, que a gente vai ver depois, algumas reações chamadas de reações anapleiróticas, né? O que são reações anapleiróticas? Reações anapleiróticas são reações de preenchimento. São reações que vêm trazendo a transformação de moléculas em moléculas comum ao eixo principal. Então, o eixo principal é o metabolismo dos carboidratos, o eixo principal é a formação de piruvato, o eixo principal é a formação de acetil-CoA, né? Então, nós temos várias vias que levam à produção de acetil-CoA, né? E a partir dela, inclusive, a gente pode levar a uma série de outras transformações. Dentre elas aqui, ó, nós temos o próprio ciclo de Krebs, né? Produzindo citrato a partir da acetil-CoA e a partir do oxaloacetato por uma enzima chamada citrato-sintase, né? A citrato-sintase, inclusive, faz uma reação que é uma reação irreversível, não consigo alterar. Ela não segue os princípios de Le Chatelier, aqueles princípios químicos que faz, então, que estabelece a diferença das concentrações. Então, notemos aqui, olha, que nós temos um mapa metabólico que ele é extremamente complexo. A célula, a comunidade funcional da vida, ela se organiza dentro desse cenário, estabelecendo características, respostas, moléculas sendo transformadas para que se contextualize, né? E esse processo de contextualização há a necessidade de produção de unidades, né, de moedas energéticas que estabeleçam essa capacidade de resposta. Fazendo um parênteses aqui, ATP extremamente importante como um doador de grupamento fosforil para a atividade das quinases. Peguemos, por exemplo, como nós falamos lá atrás, na nossa primeira, segunda aula, que a própria receptor de insulina, ele precisa de ATP para poder fazer resposta à sinalização à insulina, né? Nós falamos, inclusive, que esse receptor, ele se autofosforila, nós falamos, inclusive, que esse receptor é um sensor para a concentração de glicose, para a concentração de insulina e que para ser ativado ele precisa se autofosforilar. São autofosforilações em cadeia, inclusive, onde se a gente pega a sinalização de insulina, a gente vai ver que ele pode se autofosforilar numa série de resíduos de tirosina, podendo então se fazer uma autofosforilação em cadeia, né? Isso aí ultrapassa, é uma polifosforilação, para que ele consiga interagir com as moléculas do seu interior, com as moléculas do compartimento, né, citoplasmático. Então, por muito tempo, os biólogos eles acabavam comparando a vida, né, com as próprias máquinas, porque já visto, inclusive, que nós temos uma série de eventos envolvidos dentro desse cenário, né?
Nós temos várias organelas, várias enzimas, várias moléculas e macromoléculas sendo trabalhadas nessas questões, né? Nutrientes estocados ou ingeridos, né? Estabelecem vias de reações catabólicas, né? E a gente tem aqui uma curva ascendente, onde as reações anabólicas levam a questões importantes para produzir essas biomoléculas complexas. Então, são vias que dependem desse processo produzindo e quebrando ATP. Eu, para produzir moléculas, para responder ao ambiente extracelular, eu preciso, então, do grupamento fosforil que vem estabelecer esse processo de ADP-ATP. É uma razão extremamente importante. Então, o metabolismo ele se refere a todas as reações químicas que ocorrem dentro de um organismo, e aqui eu poderia dizer, se eu considero a célula como unidade funcional da vida, fundamental da vida, eu acabo destacando isso como o local onde esse metabolismo, onde essas reações de transformação de fato ocorrem, né? As reações anabólicas e catabólicas ocorrem simultaneamente na célula, ou seja, eu tenho sempre uma questão de prevalência dessas vias. Eu tenho prevalência desse cenário, eu tenho prevalência de um dos dois, dependendo da situação, dependendo da demanda energética e da oferta que eu estou tendo naquele momento. Aqui só trazendo de novo o acetil-CoA como uma ponte extremamente importante, ponto de coesão, né, ponto comum entre os diferentes metabolismos das macromoléculas. Aqui, olha, aquela enzima que eu falei para vocês, na verdade o complexo piruvato desidrogenase, que faz a descarboxilação do piruvato e produção do acetil-CoA. Depois do acetil-CoA formado, nós temos a chegada dele no ciclo de Krebs, né, no ciclo do ácido cítrico, para a produção de citrato. Aqui que já cabe destacar que o citrato ele tem 6 carbonos, né, o acetil tem 2. Aqui eu faço, olha, se eu tenho 2 aqui em cima de acetil e 6 de citrato, quantos carbonos tem o outro substrato da citrato sintase, que está fazendo essa condensação aqui, né? Que está fazendo essa transformação dessas duas moléculas em citrato. Se eu tenho 2 no acetil e tenho 6 no citrato, significa que eu tenho que ter quantos aqui no oxalacetato? 4, né? Então, 4 mais 2, 6, que de fato compõe o esqueleto carbônico do citrato. Pois bem, aqui é uma reação irreversível através de uma série de outros, né, em cascata, de reações de transformação, nós teremos o ciclo se fechando na reprodução, né? Eu tenho uma reordenação do ciclo, onde ao final eu consigo produzir novamente o oxalacetato. Então, o que é o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs é uma cascata de reações bioquímicas que ocorre em cadeia, né? Não ocorre de uma forma bem desenhadinha, assim, aqui é só em aspectos didáticos, claro, né? Mas que ocorre ubiquamente na matriz mitocondrial, onde ao final de processos de desidratação e processos de descarboxilação, desidrogenização, nós temos a produção de oxalacetato, que faz um reinício do ciclo, servindo como um substrato da citrato sintase juntamente com acetil-CoA. Um ponto importante aqui, quando eu falo em acetil-CoA e oxalacetato, o produto é citrato, não é citrato-CoA. Então, a coenzima A do acetil-CoA acaba saindo e servindo, inclusive, como substrato agora de novo, né, do complexo piruvato desidrogenase, e vai servir também como um dos cofatores em reações que ocorrem mais abaixo do ciclo. Né? A gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouco. A gente percebe um escoamento de elétrons, né? Esses elétrons eles são levados até o NAD e o FAD, que são, quando recebe esses elétrons, eles precisam estar na sua forma oxidada, e quando recebe esses elétrons, eles se reduzem. Né? Então, para NAD e FAD participar do ciclo de Krebs, eles necessitam se encontrar na sua forma, no seu estado oxidado.
tudo bem? Por quê? Porque o estado oxidado dele está no estado positivo, ele acaba atraindo esses elétrons, esse escoamento de elétrons para si, e quando o elétron chega para a molécula oxidada, essa molécula ela é imediatamente reduzida, né? Essa redução, então, ela é extremamente importante para que esses elétrons eles sejam de fato escoados para NAD/FAD, que passam a ficar reduzidos, né? NAD/FAD, então, reduzidos, né? São carreadores reduzidos, NAD/FAD-H2, que passa agora por um processo extremamente importante na cadeia de transferência desses elétrons, né? Na cadeia respiratória, onde nós temos a transferência desses elétrons para os diferentes complexos da cadeia respiratória, onde vai ter dois aspectos aqui extremamente importantes. O primeiro deles é que quando o NAD/FAD perde os seus elétrons na cadeia respiratória, ele vai ter NAD e FAD são reoxidados. Porque quando ele perde elétrons para os complexos, ele perde também o próton, ou seja, eles se reoxidam. Essa reoxidação é importante porque eles voltam a participar lá do ciclo de Krebs, ou seja, eu preciso deles no estado oxidado para que o ciclo de Krebs aconteça, né? E esse elétron para onde vai? Esse elétron ele segue cascatas de óxido-redução, utilizando elementos do complexo respiratório, né, da cadeia transportadora de elétrons, até chegar no complexo 4. O complexo 4 eles são escoados por oxigênio, né? E quando eles são escoados por oxigênio, eu tenho o que? Olha, eles são escoados por oxigênio, todo elemento que é oxidante, né, ele acaba recebendo elétrons, atraindo elétrons e acaba sendo reduzido. Foi assim que aconteceu com o NAD e FAD. Recebeu elétron do ciclo de Krebs, foi reduzido. NAD foi reduzido a NADH, FAD foi reduzido a FADH2, né? Então eu preciso entender que todo elemento, né, que recebe os elétrons, eles são reduzidos. No caso do oxigênio, quando o oxigênio é reduzido, eu acabo formando a água, né? Pessoal, só alguma característica, a gente vai falar provavelmente posteriormente sobre isso, mas a água, a gente conhece, chama essa água aqui como água metabólica, né? Então, essa água metabólica, ela está sendo produzida à medida que a cadeia transportadora de elétrons está escoando esses elétrons para o oxigênio. Essa água metabólica, né, num indivíduo aí com peso aproximado de 70, 75 quilos, vai ser na ordem de 150 a 200 ml diários de água metabólica, ou seja, é uma quantidade considerável, né? Metabolismo da glicose e glicólise. Aqui eu vou trazer algumas, aqui de novo aquele cenário, né? Aquele cenário geral, glicose sendo levada à produção de piruvato, glicose a piruvato. Eu tenho aqui 10 reações acontecendo, são reações em cascata. O que são reações em cascata aqui? Quando eu tenho o produto da primeira reação, esse produto será substrato da segunda, que será o produto da segunda, será substrato da terceira, até que eu tenha, ao final, a produção do piruvato. Piruvato, então, ele tem, pelo menos aqui, imediatamente dois caminhos, e esses dois caminhos ele vai demandar oferta de oxigênio. Ou ele vai para a mitocôndria, ou ele vai permanecer no citosol na forma de lactato. E aqui eu preciso de uma enzima que transforma, chamada lactato desidrogenase. O que a lactato desidrogenase faz? Ela reduz o piruvato a lactato. Ela utiliza o elétron e próton de quem? Ela utiliza o elétron que vem lá do NAD, que foi reduzido aqui na glicólise, então nós também reduzimos, a gente vai ver daqui a pouco. Reduzimos NAD, eles também servem para o escoamento de elétrons durante a glicólise, né? E eu preciso reoxidar. Para quê? Para que o NAD volte a participar da glicólise. E essa reoxidação é extremamente importante e é feito pela lactato desidrogenase em questões anaeróbicas, né, sem levar o piruvato para a mitocôndria, que faz então a lactato desidrogenase o restabelecimento do NAD, que volta a participar da glicólise e que acaba fazendo a redução do piruvato a lactato. Então, o lactato nada mais é que o piruvato reduzido.
né? Então, o próprio piruvato ele tem capacidade de ser uma molécula de óxido-redução. Ele recebe elétron quando está oxidado e se reduz ao lactato. O contrário é verdadeiro, o lactato, quando se reoxida, quando ele perde esse elétron, perde esse próton, ele passa, então, a ser piruvato. Essa demanda, né, de piruvato a lactato e lactato a piruvato é extremamente importante para fazer o trânsito de uma molécula extremamente energética, como é o piruvato, em diferentes tecidos, como, por exemplo, músculo, ou tecidos extrahepáticos com o próprio fígado, né? Então, o fígado ele recebe muito esse lactato e no fígado eu consigo fazer a transformação através de uma lactato desidrogenase agora hepática, fazer a transformação ou reoxidação do lactato em piruvato. Piruvato aqui agora, no momento da chegada do lactato para os hepatócitos, célula do fígado, né? Unidade fundamental das transformações hepáticas, ele agora servirá como uma molécula extremamente relevante para vias de gliconeogênese. Então, eu consigo produzir glicose a partir do piruvato, né? A primeira reação da glicólise é a glicose sendo transformada pela hexoquinase em glicose 6-fosfato. Então, glicose 6-fosfato é a primeira molécula a ser formada com a chegada da glicose. Por que eu preciso transformar glicose em glicose 6-fosfato? Num primeiro momento, a gente acaba imaginando que a glicose lá fora está numa maior concentração que aqui dentro, porque aqui estou lidando com o momento pós-prandial, um momento pós-alimentação. Então, é facilitado a entrada de glicose na célula desde que tenha o transportador. Ela atravessa a membrana plasmática sem um transportador. Então, o glúteo já está lá. Ela consegue, então, trazer a glicose para dentro. Quando a glicose entra na célula, quando ela é transportada para a célula, o que acontece? Acontece que, se eu não transformar a glicose em alguma coisa, logo ela pode sair, porque nós temos trilhões de células que estão fazendo isso ao mesmo tempo e nós temos uma regulação dessa hiperglicemia pós-prandial rápida, né? Questão de minutos. Por quê? Porque as células entendem a necessidade de trazer a glicose para dentro. E ela traz a glicose para dentro, a glicose agora ela precisa ser transformada, porque caso contrário ela pode sair se a concentração de glicose lá fora diminuir, né? Então também por característica de ser facilitado o transporte, obedecendo às concentrações. Onde tem mais, acaba favorecendo a chegada, a saída, né, de moléculas para o compartimento onde tem menos, buscando o equilíbrio, né? Aquela questão da membrana semipermeável, etc. Mas aqui a membrana ela tem essa semipermeabilidade, ela é feita, nesse caso, com transportadores específicos. Eu preciso de um transportador específico de glicose para trazer a glicose para dentro, para levar a glicose para fora. Tudo bem? Para que isso não aconteça nesse momento e eu consiga, de fato, célula, ter essa capacidade de contribuir com essa hiperglicemia, né? A hiperglicemia já é um estado fisiológico, então a célula ela se compromete com esse estado fisiológico, trazendo a glicose para dentro. Só agora, se eu não transformo a glicose em alguma coisa, eu colaborei no primeiro momento, mas eu posso facilitar um equilíbrio de concentração numa concentração alta, né? E eu não quero que isso aconteça. E para que isso não aconteça, o que eu faço? Eu fosforilo a glicose. Então, fosforilar a glicose pela hexoquinase, aqui embaixo tem a reação dessa transformação, ela é a garantia que a célula se comprometeu com a fisiologia que estava no estado hiperglicêmico, que trouxe agora a condição de dizer o seguinte, olha, o que era um problema para o meio, que era um problema fisiológico, sistêmico, agora eu assumo como meu. Então, é nesse momento que a hexoquinase fosforila a glicose que a célula passa a ter um papel extremamente importante. É a partir do momento que a glicose é transformada em glicose 6-fosfato que a célula passa a assumir as suas características altruístas ao processo fisiológico. Eu tenho aqui uma questão extremamente importante e é aqui que começa a bioquímica do metabolismo dos carboidratos. Então, o metabolismo dos carboidratos começa exatamente com a fosforilação da glicose. É quando a célula fala o seguinte, olha, eu vou agora
assumir esse problema para mim. Porque nesse primeiro momento é um problema, né? Glicose lá fora, em hiperglicemia, numa concentração aumentada de glicose, de açúcar sistêmico, eu tenho uma série de fatores envolvidos que são deletérios, né? Eu tenho glicosilação de hemoglobina, tenho glicosilação de outras proteínas, eu tenho aumento osmótico, da capacidade osmótica, isso leva a uma desidratação muito rápida dos tecidos, né? Então o indivíduo acaba tendo consequências sérias em relação a esse aumento agudo da glicose, né? Por que agudo? Aqui estou lidando com um momento pós-prandial. É normal e esperado que se tenha uma hiperglicemia pós-prandial. É lógico que eu não estou tratando aqui questões crônicas, como o caso do diabetes, né? Aqui eu estou falando de um indivíduo saudável. É necessário que saibamos algumas reações, saibamos a bioquímica básica atrelada à fisiologia, que é extremamente importante nessa contextualização agora não só da célula, mas dos tecidos, né? Para que tenhamos uma compreensão lá na frente da própria doença. Para saber o que está doente, eu preciso conhecer primeiro o que é o saudável, né? Então aqui são as reações que ocorrem naturalmente no metabolismo da glicose, né? Aqui a gente está focando no processo da glicólise. E a primeira reação, então, é quando a glicose é transformada a glicose 6-fosfato. Quem faz isso? Hexoquinase. Hexoquinase, ase vem de transformação, ase vem de enzima, né, que são as moléculas que transformam substratos em produtos, e eu tenho também o gasto de ATP, porque a quinase é aquela enzima que faz as transformações com gasto de energia. Como que ela gasta energia? Ela transfere. Toda quinase é também uma transferase, né? Então, hexoquinase é uma transferase que transfere o grupamento fosforil de um doador, no caso é o ATP, para uma molécula receptora, transfere do ATP, nesse caso, para a glicose. Então, eu posso dizer que a hexoquinase tem dois substratos. Um é o ATP, comum a todas as quinases, e o outro é a própria glicose, de fato, a molécula que será transformada. E transformação pela quinase significa fosforilação. Então, agora, glicose 6-fosfato significa que foi fosforilado no carbono 6, e nós temos aqui uma molécula comprometida, né? É quando a célula se compromete com o metabolismo da glicose. Não importa mais agora o que está acontecendo lá fora. O que importa nesse momento é que eu preciso agora dar fim, eu preciso transformar essa molécula, porque eu não tenho mais transportador da molécula fosforilada. Eu tenho um transportador da glicose, mas eu não tenho um transportador de glicose 6-fosfato. Então, quando eu trago a glicose para dentro, né? Isso é igual a ter filho, né? Quando a gente tem filho, a gente nunca deixa de ser pai e mãe, né? Acaba sendo um compromisso para a vida toda. Eu preciso, então, fazer as transformações necessárias, no caso da glicose, para que tenhamos um processo de glicólise, né? Então, o que a fosforilação de glicose sinaliza aqui? Sinaliza um comprometimento, porque a glicose fosforilada não sai da célula. Nós não temos transportadores de glicose fosforilada. Tá certo? E de glicose? De glicose nós temos. GLUT, né? O GLUT ele transloca obedecendo às concentrações de fora para dentro, de dentro para fora, sem problema nenhum. Né? Agora, a glicose fosforilada, eu estou destacando isso porque isso é extremamente importante para as próximas nossas aulas, é quando a célula fala o seguinte, olha, agora o problema é meu. Agora, quem lida com a glicose, que estava gerando hiperglicemia lá fora, agora esse problema é meu. Eu que vou levar isso adiante. Né? Então, ela assumiu, ela se responsabilizou pela glicose. Glicose fosforilada significa responsabilidade da célula. Né? A via glicolítica, a gente tem duas fases, uma fase preparatória e uma fase de pagamento, né? E a gente vai ter no final alguns destinos do piruvato, que a gente vai falar mais adiante. Vamos lá. Glicólise, né? Então, a primeira reação vocês já conhecem, aquela feita pela hexoquinase com gasto de ATP para a produção de glicose 6-fosfato. Pessoal, precisa decorar isso? Não, né? Eu estou sendo aqui favorecido, né? Quando eu tenho esses slides à mão, eu estou mostrando aqui para vocês, né? A gente precisa ter a ideia de que os livros estão ali, né? Hoje nós temos os e-books, nós temos os livros na biblioteca. Acho até que a gente tem tá aliviando muito uma cultura
estudar na biblioteca. Eu acho que isso é extremamente importante, voltar aos bancos da biblioteca, é claro, quando as nossas atividades presenciais voltarem, né? Mas é importante que tenhamos uma compreensão do processo, do conjunto de reações bioquímicas. O porquê ele acontece, qual o destino, de onde vem. Tudo isso é extremamente importante. Tudo isso é necessário. Agora, ficar decorando nomezinho, quando eu precisar que vocês decorem alguma coisa, que vocês saibam alguma coisa nesses termos, nesses detalhes, eu vou chamar a atenção para vocês. Pode confiar em mim que se a gente está se preparando, eu não gosto de preparar para a prova apenas, eu gosto de preparar para o curso, né? Para o trabalho em si, a profissão que vocês vão desenvolver lá na frente, mas para a prova que vocês tenham alguma curiosidade, sempre se tem nesse momento, eu vou chamar a atenção dos pontos mais marcantes e aqueles onde vocês terão que, de fato, conhecer. Em especial, né, em detalhes, mas aqui eu estou passando essas reações de um modo a vocês compreenderem esse fluxo de informação. Voltemos então. Glicose entrou na célula, é transformada a glicose 6-fosfato com gasto de ATP pela hexoquinase. A segunda reação é feita por uma fosfoglicose isomerase. O que ela faz? Ela só faz a isomerização do fosfato da glicose, ela tira o fosfato. Na verdade, ela acaba fazendo uma transformação da estrutura da glicose, que passa a ser não mais glicose 6-fosfato, passa a ser agora frutose 6-fosfato. Né? Então, ela transforma glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. A fosforilação continua no carbono 6. A reação número 3, eu tenho uma outra quinase, olha, a fosfofrutoquinase 1. O que a fosfofrutoquinase 1 faz? A fosfofrutoquinase 1 faz uma nova fosforilação no produto da reação número 2. Quem é o produto da reação número 2? Frutose 6-fosfato. O que ela fez? Fez frutose 1,6-bisfosfato. Então, ela gastou ATP para produzir uma molécula que tem 2 grupamentos fosforil, que tem 2 grupamentos fosfatos, né? Quem que é essa molécula? Frutose 1,6-bisfosfato. Frutose 1,6-bisfosfato, ela vai ser agora na reação número 4, que vai ser feita por uma aldolase. O que essa aldolase faz? Ela pega a frutose 1,6-bifosfato e quebra em 2 moléculas, né? 2 moléculas com fosfato. Uma é a dihidroxicetona fosfato, a outra é gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Então, a aldolase na reação 4 pega a estrutura da frutose 1,6-bifosfato e quebra em dihidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Aqui é um ponto importante, né? Porque só uma dessas 2 moléculas seguirá adiante. E para isso eu tenho essa facilidade de isomerização, de transformação estrutural dessas moléculas. Eu consigo transitar gliceraldeído 3-fosfato para dihidroxicetona fosfato e dihidroxicetona fosfato para gliceraldeído 3-fosfato. Vamos olhar a reação número 6 para a gente entender a reação número 5? Olha aqui a reação número 6. Gliceraldeído 3-fosfato. Olha só, eu tinha então uma molécula de hidroxicetona fosfato e uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, sendo produto da aldolase. Agora, produto da triose fosfato e isomerase, quem são? São 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Por que 2 moléculas? Porque a de hidroxicetona fosfato, que também tem 3 carbonos, vai ser isomerizada a gliceraldeído 3-fosfato na reação número 5. Então, tenho 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Uma, produto da aldolase. Outra, produto da triose fosfato isomerase. Por isso que a partir de agora eu tenho 2 moléculas aqui. Gliceraldeído 3-fosfato, 2 moléculas que leva agora ao produto da 6ª reação, que é 1,3-bisfosfoglicerato, né? Pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. A reação número 7, eu tenho 1,3-bisfosfoglicerato, que foi o produto da reação número 6, que agora é substrato da reação número 7, para produzir quem? 3-fosfoglicerato, continuando com 2 moléculas. Quem faz isso? Fosfoglicerato quinase.
Então, a fosfoglicerato quinase, ela faz uma transformação do 1,3-bisfosfoglicerato em 3-fosfoglicerato, tá? Só que essa atividade da fosfoglicerato quinase, ela é curiosa, né? Ela é uma exceção à atividade das quinases convencionais que a gente tem visto por aí, porque aqui ela faz uma fosforilação que a gente chama em nível de substrato. O que é uma fosforilação em nível de substrato? Nesse caso, olha, a quinase, ela está tirando fosfato da molécula para fosforilar ADP. Então, ela acaba produzindo duas moléculas de ATP, tá? Que são duas moléculas. Para cada molécula de 1,3-bisfosfoglicerato, a fosfoglicerato quinase faz, então, produz uma molécula de ATP. Como são duas moléculas, né? São dois substratos, eu tenho dois ATP sendo formado e também tenho dois produtos dessa reação, que é o 3-fosfoglicerato. Pois bem, na reação número 8, eu vou ter uma fosfoglicomutase, eu vou ter uma mudança de 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato, e eu acabo mudando, inclusive, o local de fosforilação, sempre com duas moléculas, tá? Pessoal, lembrando, não quero que vocês se atenham a detalhes dessas reações. Não há essa necessidade. Eu preciso que vocês entendam que a glicólise é uma cascata de reações complexas e que necessitam de várias enzimas. Por isso que nós estudamos lá atrás as proteínas e falamos que as proteínas têm diferentes funções, que as proteínas elas podem exercer também uma função de catálise, uma função de transformação. A reação número 8, então, é feita pela fosfogliceromutase. Depois, na verdade, ela vai produzir a fosfoglicerato, né, 2-fosfoglicerato, que será substrato agora da reação número 9, que é feito pela enolase. O que a enolase faz? Ela faz uma desidratação. Essa desidratação, ela vai transformar, né, o fosfoglicerato em fosfoenolpiruvato. Tá certo? Então, o fosfoglicerato ele é desidratado e passa agora a ser fosfenolpiruvato. Quem fez isso? Uma enzima chamada enolase. E por fim, nós temos uma outra quinase que também, junto com aquela anterior, da reação número 7, né, a fosfoglicerato quinase, ela também vai fazer uma fosforilação em nível de substrato. Ela vai continuar fosforilando, vai continuar transferindo, continuar sendo uma transferase, só que ela transfere da molécula para o ADP e não do ATP para a molécula, como a maioria das quinases o faz. Nós temos então aqui dois exemplos muito clássicos de fosforilação em nível de substrato quando a gente fala de quinase, quando a gente fala de glicólise, né? É importante destacar que nós temos aqui duas moléculas de piruvato como principal produto da glicólise. Então, quem são os principais produtos da glicólise? Os principais produtos da glicólise são, num primeiro momento, o próprio piruvato, e se eu somar todos os produtos, a gente vai ver que o ATP também é uma molécula produzida durante a glicólise e que é extremamente importante. Aqui, se nós olharmos para esse nosso desenho, né? Aqui eu trago alinhado as reações. Da reação 1 à reação 5, eu tenho uma fase preparatória. Por que eu chamo fase preparatória? Porque ao invés de produzir, eu estou consumindo ATP. Tudo bem? Na fase de pagamento é quando, olha, eu fiz o uso, fui no armazém, não tinha o dinheiro, emprestei e agora eu vou pagar, né? Pago como? Eu pago produzindo 4 ATPs. Tá certo? Então, se eu produzir 4 e gastei 2 na fase preparatória, o meu saldo aqui foi de 2, né? Então, olha, a fase de pagamento, a conversão oxidativa do gliceraldeído 3-fosfato para piruvato, gliceraldeído 3-fosfato para o piruvato, está acoplado à formação de ATP. Pessoal, e aqui também tá trazendo, olha, o NADH, que é aquele que nós falamos lá no comecinho, que ele é uma coenzima extremamente importante, que vai capitanear aí, né, o scavenger, ele vai ser um sequestrador de elétrons e prótons, e esse sequestrador de elétrons e prótons é extremamente importante, por quê? Porque esse próton que vem das reações,
da glicólise, nesse caso, poderia inclusive ocasionar uma variação no pH do próprio citosol, né? Então, tendo um elemento, uma molécula, né, uma coenzima que participa dessas características de receber esses elétrons e capturar esses prótons, eu também tenho um controle do ambiente para que essas enzimas atuem no seu pH ótimo, com as suas condições ambientais necessárias para a sua melhor eficiência. Então, nós temos a glicólise sendo dividida em duas fases, uma fase que é a fase preparatória e uma fase que é a fase de pagamento. A primeira, eu gasto ATP, a segunda, eu produzo ATP. Tenho que ficar lembrando numerinho, saldo, não precisa, tá? Eu quero que vocês tenham uma compreensão desses eventos e que vocês saibam que a glicólise ocorre no citosol. A glicólise, então, ocorre no citosol. Deixa eu só ver aqui. Então, a gente chega nessa apresentação com o destino do piruvato. Então, o piruvato foi produzido ao final da glicólise. Ele foi produzido pela glicólise com as 10 reações de transformação da glicólise. Então, o piruvato ele é proveniente da transformação da glicose pelas vias glicolíticas, pelas vias que quebram a glicose. Então, uma molécula de 6 carbonos dá origem a 2 moléculas de 3, que serão, então, que será chamado de piruvato. O piruvato ele vai, é lógico, demandar de um sensor muito importante, que é o próprio oxigênio. Dependendo da concentração do oxigênio molecular, o piruvato ele pode ser levado para a mitocôndria ou não. Quando é levado para a mitocôndria, ele vai ser substrato do complexo piruvato desidrogenase, né, que vai produzir acetil-CoA, ou quando eu tenho uma baixa concentração de oxigênio molecular, eu vou acabar fazendo a redução do piruvato a lactato. Então, a redução do piruvato a lactato, ele faz aquela reação que eu disse lá no comecinho, que estabelece a reoxidação do NAD. Lembra? Então, olha, o NAD aqui ele tem elétrons e prótons. Esses elétrons, a lactato desidrogenase, transfere para o piruvato. Quando ela transfere para o piruvato os elétrons do NADH, o piruvato ele vai trazer consigo o próton e aí ele será então reduzido. Essa redução do piruvato a lactato pelo lactato desidrogenase, ela vai ter como consequência a reoxidação do NAD. O NAD reoxidado, ele participa da onde? Ele participa no citosol da sexta reação, que é essa reação feita pela enzima número 6, que vai transformar gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bisfosfoglicerato. Então, é preciso do NAD oxidado para que ele participe dessas reações. Pessoal, lá na mitocôndria, quem reoxida o NAD e o FAD, que estão no seu estado reduzido, quem reoxida são os próprios complexos. Na verdade, os complexos eles capturam esses elétrons do NADH e FADH2. E no citosol, na glicólise, quem faz o processo de reoxidação do NAD? Extremamente importante que tenhamos, então, a lactato desidrogenase fazendo esse papel de reoxidação. E qual é o destino do lactato? O lactato ele vai lá para o hepatócito. O hepatócito ele é reoxidado, então a reoxidação do lactato estabelece concentrações de piruvato, que agora essa concentração estará onde? Estará lá no hepatócito. E no hepatócito eu consigo fazer a gliconeogênese, né? Então, através do piruvato, eu consigo produzir glicose para que possa, então, ser liberada, né, em características fisiológicas. Então, pessoal, nessa primeira apresentação fica claro para a gente que o processo de quebra, né, de transformação da glicose, ele é extremamente complexo. Ele demanda de 10 reações que são reações em cascatas, eles demandam de reações onde o produto da primeira reação será substrato da segunda e assim sucessivamente. Nós vimos que a fosforilação da glicose é feita por uma quinase, né, a exoquinase, que é quando a célula se compromete com o tecido, né, se compromete, com a molécula, e a partir dali ela faz com que essas reações aconteçam de uma maneira onde, ao final das 10 reações, nós tenhamos, então, a produção do piruvato.
Nós temos uma série de reações, são 10 reações, são divididas em fase preparatória e fase de pagamento, né? E que ao final nós temos o piruvato seguindo pelo menos aqui 2 caminhos, indo para a mitocôndria, ficando no citosol, né? Sendo transformado na mitocôndria pelo complexo piruvato desidrogenase, no citosol pelo lactato desidrogenase. No caso da mitocôndria, passando a produzir acetil-CoA, que vai ser o elo entre glicólise e ciclo de Krebs, e no citosol ficando servindo como substrato da lactato desidrogenase, que fará inclusive a reoxidação do NAD nesse processo na produção de lactato. Só resumindo, quem é lactato é o piruvato reduzido. Quem é o piruvato é o lactato reoxidado. Quem faz essas transformações? Quem faz essas transformações é uma enzima chamada lactato desidrogenase, que eu tenho em tecidos extrahepáticos e que também tenho em tecido hepático. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer, daqui a pouco eu disponibilizo a continuidade desse processo, olhando agora para o piruvato dentro da mitocôndria, olhando para o piruvato como o substrato do complexo piruvato desidrogenase, que produzirá acetil-CoA, que fará o elo agora com o ciclo de Krebs. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que sirva aí de alguma forma nesse processo remoto de aprendizado. Tá bom? Fica aí o meu agradecimento pela atenção de vocês. Até a próxima apresentação.